Olá, bem-vindo ao canal Biosapiência. Eu sou a professora Lidiane Salvatierra e a aula de hoje trata do filo Placozoa. Esse filo é tratado dentro da disciplina de Zoologia de Invertebrados. O filo Placozoa ele é pouco ou quase nunca abordado dentro dos estudos da zoologia durante a graduação, por dois motivos principais. O primeiro é que a gente tem poucas informações biológicas com relação a esse organismo, como a gente vai ver. Essa é uma aula, inclusive, bem pequena em comparada com os estudos dos outros filos. E segundo, existem ainda dúvidas com relação ao posicionamento filogenético real deste filo. Iniciando, então, o nosso estudo sobre o filo Placozoa, o filo é hoje composto por apenas uma única espécie de animais chamados placozoários. A gente não tem, pelo menos na língua portuguesa, nenhum nome comum ou vulgar para os placozoários. Então, a gente vai reconhecer eles apenas como placozoários. A única espécie descrita até o momento para o filo é chamada de Trichoplax adherens. Porém, a gente acredita que existem muitas outras espécies ainda a serem descritas, tá? Esses animais, eles são muito pequenos. Eles vão possuir entre 1 a 5 milímetros de diâmetro e até 20 micrômetros de espessura. Com relação à distribuição desses animais, ou seja, onde a gente consegue encontrar eles, para começar, eles são animais aquáticos e eles tendem a ter uma concentração maior em toda a região de oceanos tropicais e subtropicais e também em algumas águas mais moderadamente frias, mas eles não chegam a ter uma distribuição nos polos. E com relação à profundidade, esses animais já foram capturados em uma profundidade de até cerca de 20 metros. Com relação ao posicionamento filogenético do filo Placozoa, a gente ainda não sabe direito qual é esse posicionamento. Na figura que vocês estão vendo, é uma figura de um cladograma representativo, onde na base a gente encontra o filo porífera e lá na outra ponta a gente encontra os filos considerados mais derivados dentro dos invertebrados. Então a gente tem hemicordata, a gente tem equinoderma, molusca e artrópoda. Alguns autores colocam os placozoários próximo ao filo porífera, próximo às esponjas, pelos placozoários não possuírem tantas estruturas. Na verdade, os placozoários não possuem órgãos, não possuem células nervosas, nem células musculares, nem lâmina basal e nem matriz extracelular. Os placozoários possuem, sim, células, entre 5 a 6 tipos de células, mas eles não possuem nenhum desenvolvimento estrutural maior, tá? Além disso, a gente não consegue fazer uma distinção do eixo oral e do eixo aboral nos placozoários. Essas características colocam, então, os placozoários como um dos animais mais primitivos, sendo colocados assim nas árvores filogenéticas por alguns autores próximos ao filo porífera. Porém, estudos de genômica, ou seja, olhando o material genético dos placozoários, eles conseguiram identificar muitos genes próximos a famílias de genes que são encontradas em animais mais derivados. Então, isso colocaria, na verdade, os placozoários longe dessa base. Então, por enquanto, a gente não tem o posicionamento filogenético dos placozoários de uma forma consensa entre os autores. Eu sempre gosto de incluir esse próximo slide aqui, onde eu faço uma comparação rápida entre o reino protozoa e o filo Placozoa, para não ter nenhuma dúvida, especialmente quando a gente olha uma imagem de um placozoário que lembra muito uma ameba. Lembrando que é tradicional, antes de você iniciar os estudos de invertebrados, você fazer uma revisão sobre o reino protozoa, especialmente porque a teoria que explica como ocorreu o surgimento dos organismos multicelulares, ela tem origem justamente no reino protozoa, quando a gente estuda os coanoflagelados. Então, esse slide, ele justamente é colocado aqui para lembrar o básico que a gente tem de conceito de animais, certo? De reino metazoa. Os
protozoários, eles são, em sua maioria, formados por uma única célula, ou seja, unicelulares. Já os animais, eles obrigatoriamente são seres multicelulares ou também chamados de pluricelulares, tá? Então, apesar de eles se parecerem muito, a gente tem aqui de um lado um protozoário, representado por uma ameba, que tem o corpo inteiro constituído por apenas uma única célula. E na outra imagem a gente tem um placozoário, que é um animal e dessa forma é um ser multicelular. Como foi dito anteriormente, o filo Placozoa é composto apenas por uma única espécie, que é a Trichoplax adherens. Essa espécie ela foi descrita por Schultz em um aquário de água marinha na Austrália em 1883. E ele já foi considerado um animal extremamente raro porque durante anos não se teve a recoleta desse material ou de outras espécies que seriam classificadas como um placozoário, tá? Então aqui a gente tem a imagem do Schultz, né? E ele deu o nome do gênero Trichoplax significa trico, pelo e plax, prato, né? Esse animal, quando a gente observa ele muito de perto, ele é um animal muito achatado, bem pequeno, e a gente consegue ver pequenos pelinhos saindo dele. Na verdade, esses pelos são cílios. Cada célula do corpo desse animal é monociliada, tá? Então é por isso que ele deu esse nome para fazer essa lembrança com relação à morfologia das células que constituem o corpo desse animal. Nesse próximo slide, a gente tem uma visão do placozoário, certo? Os placozoários, eles normalmente não possuem cor, eles não têm nenhuma pigmentação. Então, quando a gente vê a imagem de um placozoário mais colorido, como nessa próxima imagem aqui, existe algum jogo de luz ou ele foi colorido digitalmente, tá? Mas a maioria dos placozoários, eles são transparentes. Outra característica desses animais é que eles são assimétricos. A gente tende a olhar a imagem de placozoário deles mais arredondados, porém, quando eles se locomovem, eles acabam fazendo uma forma mais irregular no corpo. Então, eles são animais assimétricos, significa que eles não possuem nenhuma simetria. Como já foi dito anteriormente, os placozoários são organismos multicelulares e possuem uma estrutura, uma anatomia corporal muito simples, tá? O corpo, ele é achatado e ele possui duas camadas de células epiteliais monociliadas, com células fibrosas entre as duas. A gente vai ver melhor a estrutura corporal desse animal nos próximos slides. Nessa próxima ilustração, a gente consegue ver uma das principais características do filo Placozoa, que são as células monociliadas que constituem o corpo desse animal. A gente tem uma visão aqui de cima, da camada superior, que é formada por células achatadas e monociliadas, e a gente tem as células da camada inferior, que não aparecem aqui, mas vai aparecer nos próximos slides, que são células colunares, porém também são monociliadas. Nessa próxima ilustração, a gente consegue ver melhor isso. A camada superior, então, vai possuir células achatadas e monociliadas, e na camada inferior, as células já são colunares e monociliadas. Além disso, Trichoplax apresenta uma estrutura chamada esfera brilhante. Essas estruturas são estruturas extracelulares que vão ficar entre as células. Essas esferas, a gente não sabe muito bem qual é a função delas. A gente teoriza que teriam função de defesa, especialmente para antipredação. A gente acredita que essas esferas possam produzir algum tipo de química que ajudaria a afastar os predadores. Então, aqui nessa imagem, a gente tem a camada de cima, com as células achatadas, o cílio saindo de cada célula e as esferas brilhantes. Na camada inferior, as células colunares, os cílios, e não há esferas brilhantes na camada inferior, somente na camada superior. Na camada inferior, porém, existem células glandulares.
e lá no meio, na camada intermediária, ela vai ser composta por células fibrosas para dar uma maior estabilidade às duas camadas. Dessa forma, então, além da camada superior e da camada inferior, a gente tem essa camada intermediária. Essa camada intermediária é uma camada mesenquimal, ou seja, de preenchimento, e ela tem células ameboides estreladas que vão ficar dentro de uma matriz gelatinosa para dar suporte e onde a gente vai ter a presença de células fibrosas. Essas células fibrosas vão formar uma rede a partir das suas extensões para fazer o preenchimento do espaço entre a camada superior e a camada inferior. Com relação, então, à diversidade celular dos placozoários, são reconhecidos 5 tipos de células. As células epiteliais da camada superior, que são achatadas e monociliadas, as células epiteliais da camada inferior, que são células colunares monociliadas, as células glandulares, que vão ficar na camada inferior, as fibras celulares, que vão ajudar na locomoção desses animais, e também foram identificadas células totipotentes. Os desmossomos, que são junções celulares, também foram identificadas como a forma de conexão entre as células dos placozoários. Então, essa é a composição celular e estrutural completa dos placozoários. Por isso, eles são considerados, do ponto de vista morfológico, animais extremamente simples. Com relação à locomoção, os placozoários vão se locomover por deslizamento ciliar. Então, eles vão utilizar os cílios que compõem a camada inferior do seu corpo para auxiliar no deslizamento. A gente acredita ainda que os indivíduos mais jovens, eles podem nadar. Então, aqui a gente tem um vídeo mostrando a locomoção dos placozoários. Com relação à alimentação, nunca foi observado o que esse animal come na natureza. Esse animal ele já foi alimentado em laboratório e no laboratório ele é alimentado com pequenos organismos como algas e alguns protozoários, tá? Então a gente acredita que a alimentação natural também seja mais próxima a isso, a micro-organismos. Então, como ocorre a alimentação, visto que esse animal não possui boca? Esse animal ele vai deslizar no substrato, vai encontrar aquela partícula de alimento e vai se posicionar em cima desse alimento. Em determinado momento, essa camada inferior do corpo vai formar uma câmara alimentar que vai englobar essa partícula de alimento. E aí esse animal vai se alimentar por fagocitose. Tá? Esse tipo de alimentação é chamado de citofagia transepitelial. A gente acredita também que esse animal possa formar essa câmara alimentar tanto na camada epitelial inferior quanto na camada epitelial superior do corpo. Nesse próximo vídeo, a gente consegue ver, sem nenhum detalhe, infelizmente, um placozoário realizando a sua alimentação em uma situação controlada de laboratório, tá? Com relação à reprodução, a gente infelizmente não conhece o ciclo de vida completo desse animal, tá? Mas em laboratório a gente já conseguiu identificar a reprodução do tipo assexuada, por fisão ou por brotamento. Lembrando que a fisão é a divisão do corpo de um indivíduo, gerando 2 novos indivíduos, e o brotamento, a gente tem a formação de vários brotos ao longo de um indivíduo, e em determinado momento esse broto se destaca do corpo desse indivíduo e ele acaba se desenvolvendo em um outro animal, tá? A regeneração também já foi observada. E em laboratório, a reprodução do tipo sexuada, ela já foi observada, mas nunca foi concluída. Significa que houve a formação de ovos, houve o desenvolvimento embrionário, mas não houve a geração de um novo indivíduo, tá? Então, por enquanto, a gente ainda não pode confirmar que a reprodução sexuada é uma reprodução presente dentro do ciclo de vida natural desse organismo.
Aqui nessa imagem, a gente tem os passos de um indivíduo sofrendo fisão. Nessa outra também, a gente já tem quase a finalização da reprodução assexuada por fisão. Essa próxima imagem mostra a observação da maturação de ovos em laboratório de um placozoário, tá? Então, é a partir dessa observação que se teorizou que também a reprodução sexuada ela poderia ocorrer dentro do filo, mas a gente nunca teve a gestação completa, né? A finalização da maturação completa desses ovos no desenvolvimento até a geração de um outro indivíduo. Indo então já para o final da nossa aula, qual é então a importância biológica dos placozoários, um indivíduo tão simples que a gente conhece hoje tão pouco? Por que estudar eles? Qual é a importância deles para a ciência? Os placozoários, eles possuem hoje o menor genoma nuclear e o maior genoma mitocondrial encontrado em um animal. E é muito importante observar que grande parte da família de genes encontradas nos placozoários também são encontrados nos seres humanos. Isso significa que a partir de estudos filogenéticos, esse grupo vai resolver muitas questões justamente por causa da proximidade dessas famílias de genes, tá? Então, isso ajuda a gente a tentar definir melhor como foi o caminho evolutivo dentro dos invertebrados, né? Então, essa condição, ela permite que os pesquisadores realizem pesquisas especialmente sobre a função e a interação desses genes, visto que o que é melhor? Começar a estudar essas interações gênicas em um organismo extremamente complexo, como a maioria dos outros animais dos outros filos, ou ver qual é o impacto e a função dessas interações gênicas dentro de um organismo tão simplificado quanto o placozoário, tá? Então, o placozoa, ele acaba servindo como modelo muito interessante para a gente fazer esses testes, né, de interação gênica e também tentar melhor compreender a evolução, né, especialmente estrutural, o desenvolvimento das estruturas dos órgãos, que a gente vai observar nas próximas aulas e que ocorreu dentro dos outros filos. Outra característica interessante é que os placozoários, eles podem ser facilmente mantidos em culturas laboratoriais, são fáceis de serem cuidados e manipulados, então torna ele um modelo muito interessante para alguns experimentos laboratoriais, tá? Então, em resumo, os estudos em amplo aspecto das características biológicas de um animal tão simples, né? Tão simples do ponto de vista, obviamente, estrutural, como os placozoários, vai permitir uma melhor compreensão da evolução dos demais filos de animais. Então, essa é a importância de a gente estudar os placozoários. Nesse próximo slide, a gente tem mais algumas imagens de placozoários. Fica aqui, então, as referências. A principal referência que eu utilizei e que eu recomendo para os meus alunos para estudar invertebrados é o livro Invertebrados, do ano de 2018, que é a última versão do Brusca, Mohr e Schuster. Então, eu fico por aqui. Obrigado por acompanhar essa aula. Eu espero que você tenha gostado. Bons estudos. Até o próximo vídeo. Se puder, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima e muito obrigada!